Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar sobre a seleção brasileira, né? Você está acostumado a fazer o vídeo aqui sobre Bahia, sobre Vitória, mas acho que vale a pena falar sobre a seleção brasileira ontem, queira ou não, é a nossa representante no Mundial. Esperamos sempre 4 anos com tanta expectativa pela Copa do Mundo e a seleção brasileira que vinha realmente com futebol muito ruim, desacreditada do povo brasileiro. Vale a pena a gente falar um pouco sobre a seleção que jogou ontem e venceu a equipe da seleção do Paraguai por 1-0, jogando ontem no estádio do Corinthians, lá em Itaquera, e jogou um bom futebol, né? Nada assim de excepcional, mas é diferente, minha gente, é diferente. Aquele que estuda o futebol, aquele que gosta da parte tática, que percebe, né, que enxerga, não só ver o jogo, vou ver o jogo, né, a atração para o Brasil ganhar, né, fazer aquela festa, mas quem gosta da parte tática, que observa cada passo dos jogadores dentro de campo, deu gosto ver a seleção ontem. Vocês lembram, em outras oportunidades, como a seleção brasileira estava jogando? Lembram dos jogadores, a postura dos atletas em campo, a bola passava na frente deles, nem o pé ele colocava para interceptar o adversário, não tinha marcação, não jogava no campo do adversário. Há quanto tempo a gente não vê a seleção brasileira jogar no campo do adversário? Minha gente, há quanto tempo a gente não vê jogadores que jogam na cabeça de área do Brasil, né, os volantes brasileiros, com maior permanência no campo do adversário do que no nosso campo? Você vê o Bruno Guimarães jogar um bom futebol como o Bruno Guimarães jogou ontem? É isso? O Casemiro nem tanto, porque o Casemiro ficou mais na dele ali. Também o Paraguai não exigiu muito e deu liberdade para que os volantes brasileiros saíssem para jogar, porque o Paraguai ficou muito atrás, né? Ficou mais da marcação. O empate favoreceria a seleção paraguaia, porque o empate lhe daria a classificação. Mas, gente, a postura é outra, minha gente. Vejam que o treinador da seleção brasileira, o Ancelotti, é um senhor já de idade. Os pode até avaliar assim, poxa, e esse cara tem movimentação no treinamento, ele vai ensinar os jogadores como é que ele quer, a postura, posicionamento. E vocês viram a posição dos jogadores do Brasil dentro de campo ontem? É diferente, minha gente. Olha, é uma luz no fim do túnel que nós temos. A gente já estava desesperançoso, ou desesperançosos, né, da seleção brasileira, daquele péssimo futebol que a seleção jogava. O que vai trazer para a gente que os nossos treinadores precisam de reciclagem, assim como a arbitragem precisa, né, e outros pontos do futebol também. E a gente vem tocando nesse assunto já há quanto tempo, né, que os treinadores que assumem a seleção brasileira, talvez eles, por ver um Vinícius Júnior, um Rafinha brilhando lá na Europa, esses caras não tenham uma postura mais firme com os jogadores, tá? E os jogadores não obedeçam na parte tática, eles querem fazer o que eles querem dentro de campo. Então o Ancelotti deu o recado, porque no jogo de fora contra o Equador, que o Brasil empatou lá em 0-0, ele já deu o recado tirando 3 jogadores, e ele vai dar o recado daqui para frente. Não jogou bem, não cumpriu com a determinação, vai embora. E ele sabe da força do futebol brasileiro, o técnico italiano. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou 2 volantes ali, né, liberando, né, mais o Bruno Guimarães e 4 atacantes. Porque ali, você não pode dizer que Rafinha é um meia, não é isso? Então, o que foi que ele fez? Jogadores trocando de posição o tempo inteiro, os 4 homens da frente. Não foi assim que aconteceu ontem? O Martinelli trocando com o Vinícius Júnior, que trocou com o Cunha, que trocou com o Rafinha o tempo todo. Inclusive, além de inverter posicionamento dentro de campo, trocaram de posição, né? Teve um momento que o Vinícius Júnior veio para a ponta direita, o Rafinha foi lá na esquerda, o Martinelli da mesma forma. Então, gente, foi um jogo onde a gente tem que fazer elogios, porque o tempo é curto para que o treinador possa fazer o que nós vimos ontem na seleção brasileira. Não estou aqui também dizendo que a seleção brasileira já chegou no nível que vai enfrentar uma seleção europeia e vai ganhar. Não é assim, é com tempo de trabalho. O treinador precisa observar outros jogadores. A primeira convocação não foi uma convocação toda dele, mas já vimos o zagueiro Alex ontem. Eu sinceramente não o conhecia. O zagueiro da seleção brasileira,
botou os outros todos no bolso. Zagueiro da seleção brasileira, uma postura de zagueiro, uma postura séria, não perde uma investida que ele vai no adversário, pelo alto, por baixo, dá carrinho, faz bem a cobertura, os laterais avançando o tempo inteiro, a gente viu os laterais, quando avançavam, não voltavam, a marcação dura no adversário, perdeu a bola, cola ali, toma a bola do adversário, o tempo inteiro assim, 90 minutos de correria. Viu o gol do Brasil como saiu? Uma jogada do lado direito, foi o Martinelli, não foi? Ou foi o Cunha? Jogada do lado direito, fez um cruzamento, viu a determinação do Vinícius Júnior, como ele se jogou na bola. Onde é que a gente estava vendo isso na seleção brasileira? Então, eu acho que merece esse vídeo, sabe, para a gente tratar e a gente lembrar um pouco para vocês que agora a seleção brasileira dá vontade da gente assistir. Voltou a brilhar, voltou a ter tesão pela vitória, por ganhar os jogos, e nós vimos muito bem isso. Foi muito bacana de ver esse giro dos jogadores do meio de campo, dificultando a marcação da seleção paraguaia. Imagine se ontem o Paraguai jogando do jeito que estava jogando, com aquela determinação, aquela vontade defensiva, se a seleção brasileira não tivesse, né, essa troca de posicionamento, se não tivesse essa velocidade, essa dinâmica dentro do jogo, o Brasil não ganharia do Paraguai. E estava arriscado até perder, porque o Paraguai é um time bom, vinha aí de 9 jogos sem derrotas nas eliminatórias. Então a seleção brasileira precisava dessa movimentação dentro de campo, dessa troca de posicionamento para poder chegar à vitória. Fez um gol, poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter tomado um gol lá atrás também, que o Paraguai 2 ou 3 vezes chegou com muito perigo lá na área do Brasil, mas o Brasil não se intimidou. O Brasil jogou como jogam os times da Europa, tentando gol o tempo inteiro, criando possibilidades o tempo inteiro. É claro que ainda não tem o entrosamento ideal, ainda não... 4, 5 treinos, né, em uma semana não dá para você colocar uma postura de repetição o tempo inteiro, né, da dinâmica que o treinador quer, mas já abre uma esperança de que a seleção brasileira possa, daqui a um ano, quando vem a Copa do Mundo, estar lá mais preparada do que o que a gente imaginava. Então o Ancelotti, que foi o aniversariante de ontem, colocou uma postura de um time dentro de campo, de um time de futebol, que joga o futebol moderno, né? O futebol que se joga hoje, atual, que se joga na Europa. Claro que está longe daquilo que a gente quer, mas já ensaia aquilo que a gente vai ver daqui para frente, numa seleção de uma marcação dura ao adversário, não deixar o adversário dominar a bola, ajeitar, olhar para o lado, fazer o que quer, dominar a bola, chutar para o nosso gol. Não é assim. A marcação é marcação, o ataque é ataque, a troca de posicionamento com dinamismo, né? Com intensidade, a chegada na área do adversário é com intensidade, com dinamismo. Então eu fiquei muito feliz com o que vi ontem da seleção brasileira, nos traz uma esperança de dias melhores, aquilo que a gente pensava lá atrás, né, de que a seleção não chegaria nem uma semifinal. Quem sabe, né? Quem sabe com o Ancelotti agora, daqui a um ano ele já tenha novos jogadores, já tenha uma maneira mais firme de jogar, né? Os jogadores mais conscientes daquilo que eles podem alcançar dentro de campo, fazer que com as outras seleções temam, porque era assim antigamente, eles entravam em campo já temendo a seleção canarinha, aqui o amarelo. Então fiquei muito feliz com o que vi ontem, abriu-se a esperança, abriu-se as portas, né, de uma luz lá no fim do túnel, de que a seleção brasileira, no comando do Ancelotti, possa fazer um bom papel no ano que vem na Copa do Mundo. Classificado já, né? Classificada está a seleção brasileira. Isso dá uma tranquilidade para que o técnico possa trabalhar com mais eficiência até para os próximos 2 jogos de setembro, né? E depois se preparar mais firmemente para a Copa do Mundo. Grande abraço a todos, que Deus abençoe aí, deixa o like, ajuda o canal.